Olá pessoal, tudo bem? Trago aqui uma nova aula de Power BI. Nessa aula vamos ensinar como fazer a comparação de faturamento, de um determinado mês com o mesmo período do mês anterior. Ou seja, eu vou comparar o meu faturamento do mês com o mês anterior e calcular aí a minha variação percentual. Então é dessa maneira que nós vamos estar fazendo essa análise aí a nível temporal. Mas antes de a gente iniciar, se você ainda não é nosso inscrito, chegou aqui pela primeira vez, clique aí no nosso botão de se inscrever, compartilhe esse vídeo com os amigos, ative as notificações para saber quando tem vídeos novos, interajam com o nosso canal, deixem dúvidas, sugestões, deem os feedback de vocês, porque somente assim nós conseguimos continuar criando esses conteúdos e trazendo assuntos relevantes aí para vocês para o dia a dia. Então, conto com a colaboração de vocês, se inscrevendo, curtindo e, se possível, compartilhando esse vídeo aí com os amigos. E vamos aqui à nossa aula. Limpei aqui toda a minha página de relatório para a gente começar do zero. Então, eu vou abrir aqui os dados. Observe que eu tenho aqui uma base de dados simples, que é a minha tabela de vendas, onde nós criamos aqui as nossas vendas. Então eu tenho aqui as vendas e aí eu vou criar algumas medidas, vou criar alguns itens aqui para análise, mas também eu tenho que criar uma tabela, como nós vamos fazer uma análise temporal, uma tabela calendário. Então eu vou clicar aqui na opção de mostrar dados, aqui exibição de tabela, vou clicar aqui em cima na opção nova tabela, para criar uma tabela calendário e assim a gente ter como fazer essa análise temporal de uma forma mais precisa, mais assertiva. Então eu vou colocar o nome da minha tabela aqui na barra de fórmulas, ó. Então aqui na minha barra de fórmulas, eu vou digitar o nome da minha tabela. Então vai ser a minha tabela calendário igual. E aí, como eu quero gerar essa tabela de forma automática, eu vou usar a função DAX calendar auto, que ela vai buscar dentro do meu relatório as datas que eu tenho e vai criar um calendário a partir aí do primeiro ano que ele encontrar. Então veja que ele criou aqui do dia 1/1 de 2020, então provavelmente a primeira venda que eu tive aqui nessa base que eu estou usando de exemplo foi em 2020. Feito isso, eu vou precisar agora criar algumas colunas. Então eu vou criar aqui uma nova coluna. Então eu vou vir aqui na opção nova coluna. E eu posso criar algumas colunas específicas aqui dentro. Então eu vou colocar essa primeira como a coluna ano. Posso colocar lá igual. E aí eu uso a função year. E aí ele me pede uma data. Eu vou usar o meu campo calendário date. Fecho parênteses e enter. Ele vai criar a coluna do ano. Aí eu vou criar uma nova coluna, agora, por exemplo, para puxar o mês. Então eu vou vir aqui e vou colocar mês igual. Posso usar a função month para ele pegar o mês. Aí eu posso colocar lá o meu calendário e o date, a minha data, fecho parênteses e enter. Aí eu vou ter o número do mês. Caso vocês queiram o nome do mês, tem uma maneira rápida de fazer sem usar muitas funções. Vou pedir aqui, nova coluna. E aí eu posso colocar assim, nome, mês, igual. Aí nós podemos utilizar aqui o seguinte campo, calendário, date. E aí nós temos aqui, ponto, tá vendo? Ponto, month, num, mês, quarter, trimestre, ano, data, dia. No caso eu vou pegar mês. Esse ponto mês, que vem logo depois do campo calendário, data, ele vai trazer o quê? O nome do mês. Pressiono o Enter, ele já vai trazer direto aqui para nós. Agora um campo que eu preciso, que é para gerar naquele relatório, seria o campo mês e ano. Para não ter que colocar os dois campos separados, eu posso jogar os dois juntos, associar esses dois.
E de que maneira eu vou fazer isso? Eu vou criar uma nova coluna e eu vou utilizar aqui uma função para colocar todas as datas em um mesmo ponto, ou seja, um mesmo dia. Então eu vou colocar assim, nome barra mês igual. E aí existe uma função DAX chamada Start of Month, ou seja, início do mês. Eu vou pegar todas as minhas datas, aqui ó, do calendário Date, e vou colocar elas no início do mês, para que eu possa fazer um agrupamento por mês. Então ó, vou pressionar Enter, vocês vão perceber que ele vai trazer todas as datas no dia 1º de cada mês. Aí agora eu clico nesta coluna, nome do mês, e aqui em cima no formato, em ferramentas de coluna no formato, eu vou digitar 3Ms barra 2Y. Olha lá, eu digito 3Ms barra 2Y e Enter. Porque aí como essa data está toda no início do mês, eu posso exibir dessa maneira. Ah, mas então por que você não formatou a coluna da data? Porque cada data vai ter um dia específico, então eu não quero que aconteça dela puxar essa informação ali para mim. Então, ó, carreguei aqui, né, o início do mês. Deixa eu ajustar aqui o nome. Ou assim, perdão, vou pôr mês, ano. Aí, acho que deu um conflito por conta do nome. Se tinha nome mês, né, a gente colocou aqui igual. Então, ó, mês, ano. Observe que ele exibiu, então, ó, o mês e o ano para nós. Agora que eu já tenho a minha tabela calendário, eu preciso vir aqui na opção de exibição de modelo e eu preciso relacionar a tabela de vendas com a tabela de calendário para que a gente possa fazer a nossa análise do faturamento. Então, eu vou arrastar aqui, ó, calendário date, com data. Então, é só arrastar, né? Então, eu relacionei o campo de data da tabela calendário com o campo de data da tabela vendas. Então, só arrastar um campo sobre o outro e soltar. Parando o mouse ali em cima da linha, ele mostra se o relacionamento foi feito. Caso esteja errado, botão direito, excluir. Dou um sim, ele vai excluir o relacionamento. E aí eu posso fazer novamente. Então, ó, a data da tabela calendário eu arrasto até a data da minha tabela de vendas. Soltei e o relacionamento já está feito. Vou aqui agora para o meu relatório e aí eu preciso agora criar as minhas medidas. Criar a medida do faturamento para depois a gente poder fazer o comparativo e a variação. Eu costumo criar aqui dentro do Power BI, por uma boa prática, uma tabela de repositório, onde eu coloco todas as medidas, para elas não ficarem dentro das tabelas que a gente importou. Para isso, eu venho aqui ó, no grupo Dados, na página inicial, no grupo Dados, eu peço para inserir dados, para criar uma tabela vazia, e dentro dela eu colocar as minhas medidas. Entrou aqui no Criar Tabela, vou colocar aqui o nome, vou colocar como medidas, carregar. Observem que ele criou aqui uma tabela ó, chamada medidas, uma tabela vazia. Aí agora sobre essa tabela, eu vou na tabela de medidas, que está aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito e vou pedir uma nova medida. Nesse momento, nós vamos criar a primeira medida, que é a medida do faturamento, que eu preciso saber o faturamento total. Então, eu vou colocar aqui, faturamento igual, e aí nós precisamos fazer este cálculo. Como nós não temos aqui na tabela de vendas um campo de total, para que a gente possa somar, então eu vou usar aqui uma função DAX chamada SumX, né? Olha lá, SumX. E aí eu vou colocar a tabela, porque a SumX ela me pede a tabela, vai ser com base na tabela de vendas, vírgula, e aí ele vai me pedir a expressão. A expressão seria o cálculo que eu vou fazer. Neste caso, eu vou fazer o meu preço unitário vezes a quantidade. E eu clico aqui, fecho parênteses e Enter.
Pronto, nesse momento eu já tenho o meu faturamento. Então, ó, já tenho aqui os faturamentos. Para que a gente já possa começar a trabalhar e usar, eu vou estar criando aqui um visual, uma tabela, porque a gente já vai incluindo esses campos. Mas antes disso, observe que aqui na minha tabela de medidas, depois que eu crio a primeira medida, eu posso vir aqui nessa coluna 1, que é uma coluna vazia, clicar com o botão direito e pedir para excluir do modelo. Eu vou excluir essa coluna 1 e dar um sim. Por quê? O Power BI vai entender que, como não tem coluna, essa tabela ela é um repositório de medidas, é um espaço onde eu vou só colocar medidas. E aí ele acaba movendo ela aqui para o início, ó. Inclusive ele muda o ícone, né, indicando que aqui é um grupo de medidas, é um repositório. Então veja que eu já subi aqui. Como eu já criei a tabela, o campo do faturamento, eu vou criar aqui um visual. Vou pegar aqui o visual de tabela. Vou clicar. Olha só, eu já tenho aqui o meu visual de tabela. E aí nesse visual de tabela, eu quero incluir algumas informações. A primeira que eu vou colocar vai ser o meu campo mês-ano. Então, ó, vou puxar o mês-ano para cá, para dentro da minha tabela. Porém, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai criar um agrupamento, né? Ele vai criar a hierarquia, mas eu não quero. Então, eu clico nessa seta aqui ao lado, onde ele criou essa hierarquia. E aqui embaixo, onde ele tem hierarquias de data, eu vou colocar como a opção mês-ano, para ele exibir, olha lá, só o mês e o ano. Feito isso, eu posso agora pegar a minha medida de faturamento e colocar aqui dentro da tabela também, ó. Olha lá, e aí eu já tenho aqui o meu faturamento. Eu vou aumentar um pouco aqui, ó. Eu vou vir na parte de formatos, aqui. Vou na opção grade e eu vou aumentar aqui em opções. Eu vou aumentar o tamanho da fonte geral, a fonte global, tá? Só para ficar melhor aí para a gente visualizar aqui o exemplo. Então veja aqui que eu já tenho então o meu faturamento mês a mês. Então, ó, o faturamento mensal eu já tenho. Eu já tenho o faturamento de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim sucessivamente. Agora eu preciso saber o que? Qual é o faturamento do mês anterior? Isso eu já tenho, por exemplo, o mês. Quando eu estiver em fevereiro, eu sei que o faturamento de janeiro foi 71.471. Mas para fazer o cálculo aí da minha variação percentual, para saber se teve um aumento ou uma queda do mês atual com relação ao mês anterior, eu preciso criar uma nova medida, que é uma medida que pegue o faturamento do mês anterior, para que aí eu possa depois fazer a divisão. Então, para isso, eu vou vir aqui no meu campo, na minha tabela aqui de medidas, vou clicar com o botão direito sobre ela e aí eu vou pedir uma nova medida. Vamos criar aí uma nova medida. Essa medida eu posso chamar ela de faturamento, ou assim, FAT, mês anterior, igual. Como eu já tenho o meu faturamento total, eu preciso analisar o faturamento do mês anterior, do período anterior. Então aqui eu vou usar uma função, que é a função calculate. A função calculate, ela trabalha dentro de um contexto de filtro, onde eu posso filtrar alguma informação. Nesse caso, o que eu quero filtrar é o meu faturamento, vírgula, e aí agora o meu critério. Eu quero filtrar o faturamento pelo quê? Pelo período anterior, ou seja, o mês anterior. Então aqui nós vamos usar uma função DAT chamada dateAdd. Aí ele vai pedir a data. Que data que eu vou usar de parâmetro? Neste caso, como nós temos uma tabela de calendário, eu vou usar aqui, ó, calendário date. Então eu vou usar o campo de data da minha tabela calendário como parâmetro. Aí ele vai pedir agora o número de intervalo. O que eu quero analisar? É o mês anterior, é o período anterior. Então eu vou colocar -1 para ele pegar o anterior. Aí, vírgula, o tipo, né, aqui do intervalo. Se eu quero
o dia anterior, o mês anterior, o trimestre, né, o quarto do trimestre anterior ou o ano anterior. Nesse caso, eu quero o mês anterior. Então, o período anterior. Então, em mês, clique em month, fecho aqui a minha função dateAdd e fecho a função calculate. Então, essa função calculate, ela vai pegar o valor do mês anterior, né, o faturamento do mês anterior. Então, -1, o anterior. Pressiono Enter. Ele vai gerar aí a nossa medida. Pronto, ó, eu já tenho aqui a minha medida do faturamento do mês anterior, que aí eu posso trazer ela aqui para dentro da minha tabela. E observem que neste caso ele já calculou para nós. Então, ó, faturamento de fevereiro, 104.096. Faturamento do mês anterior, 71.471. Ou seja, aqui, ó, ele já pegou o valor correspondente. Agora, tendo as duas medidas, nós podemos calcular a variação percentual. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer o quê? Botão direito aqui na tabela de medidas que nós criamos, nosso repositório, nova medida. E aí aqui nessa opção de nova medida, nós vamos criar aqui a medida da variação. Então, eu vou colocar assim, variação percentual igual. E aí, para saber a variação percentual, basta eu pegar o faturamento atual e dividir ele pelo faturamento anterior, -1, para me saber se teve um aumento ou uma queda. Posso fazer uma divisão normal aqui, ou eu posso usar, de repente, aí, uma função específica, né? A função, por exemplo, divide, ó. Então, faço igual divide. Aí ele me pede o numerador. Numerador vai ser a minha medida de faturamento, vírgula. O denominador, eu vou dividir o faturamento pelo faturamento do mês anterior. Então, eu vou pôr o FAT anterior, vírgula. E aí ele pede ali o resultado alternativo. Ou seja, se ele não conseguir fazer o cálculo, o que eu quero que ele me traga, né? Então eu posso pôr aqui 0, fecho parênteses, -1, porque eu quero saber a variação. Então, -1 para me saber se aumentou ou caiu. Né? Porque senão ele vai me dar lá, por exemplo, 145% de aumento. Não quero 145%, eu quero saber que teve 45% de aumento, né? Então, vou dar um Enter. Ele vai criar a nossa medida. Pronto, ó, já tem aqui a minha medida de variação percentual, que eu posso clicar e arrastar para dentro da tabela. Vejam que ele vai trazer em formato de decimal, mas aí é só eu clicar aqui na medida. Eu clico aqui na medida e formato, aqui em ferramentas de medida, eu vou pedir para formatar em porcentagem. Pronto. Observe então que eu já tenho aqui a minha variação percentual. Então eu sei que do mês de fevereiro teve um aumento de 45,65%. Ou seja, foi vendido 45% a mais do que o mês anterior. E assim sucessivamente para todos os meses. Olha só. Então ele acaba trazendo aqui a variação. Caso vocês não queiram que apareça esse -100, nós podemos fazer o seguinte. Eu venho aqui e posso incluir na minha medida da variação aqui percentual, podemos incluir uma medida if, né? Eu vou complementar, ó, if. Aí eu vou pedir aqui no meu if para ele verificar. Então eu posso fazer assim, is blank. Por exemplo, se o campo do FAT mês anterior for branco, vírgula, ele vai deixar o nosso campo branco. Aí eu uso a função blank. Fecho aqui ponto e vírgula, né? E aí eu fecho lá no final.
Então vejam que eu fiz assim, if is blank, ou seja, se o faturamento do mês anterior for em branco, então ele vai deixar branco. Caso contrário, ele faz o nosso divide. Vou pressionar o Enter e pronto, olha lá. Não fica aparecendo aquele mês sem, caso a gente não tenha faturamento anterior. Porque anterior a janeiro de 2020 eu não tenho nenhum faturamento, então ele fica em branco. Então é só complementar a sua fórmula, né, que a gente já tem da variação percentual, usando o if is blank, faturamento anterior, então ele deixa em branco. Caso contrário, ele faz a divisão, ok? Então, tenho aqui então a minha tabela. Então, a nossa aula foi para mostrar como criar essa comparação, né, do faturamento com o mês anterior. Claro, incluímos aqui alguns outros conceitos, né, de criação de tabela ali do repositório, tabela calendário, para a gente poder exibir aqui na nossa análise. Pessoal, espero que essa aula tenha ajudado. Deixem aí nos comentários dúvidas, sugestões, compartilhem com os amigos, se inscrevam em nosso canal se ainda não forem inscritos, nos ajudem a continuar levando conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado, valeu e até a próxima!